Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nessa oportunidade nós queremos também fazer aqui a apresentação dos nossos irmãos que nos dão a honra de estarem conosco nessa oportunidade, e nós queremos, para ganharmos tempo, apresentar por área nessa oportunidade. Quero aqui, começando o tempo central, a área 1, pessoa pastor Francisco, pastor que está ali também, em nome do Senhor, e os demais irmãos que faz parte da área 1, por favor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Os irmãos presentes querem dar o bem-vindo aos nossos irmãos, como se fazem os santos, é verdade, diga comigo, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Queremos também apresentar aqui a área 3, o pastor Edésio, toda a área que está aqui, se coloquem de pé, por favor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu sei que tem muita gente lá fora, o templo não cabe todos. Este é a realidade dos templos da Assembleia de Deus, por mais grande que seja, mas em festividade não cabe. E isso é para a glória de Deus. Os irmãos querem dar o bem-vindo a eles, aos nossos irmãos. Se é verdade, diga comigo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também está aqui a área 2, qual nós fazemos parte, está aqui o pastor Eli aqui. Toda a área 2 que está presente, em nome do Senhor, graças a Deus. Os irmãos querem dar o bem-vindo aos nossos irmãos também, se é verdade, diga comigo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, conosco também estará aqui o nosso pastor presidente, o pastor Otoniel, vem a missionária, a irmã Maria Helena, que é o presidente do Camping Trisdela do Vale, também nos dá a honra de estar aqui conosco. Os irmãos também querem dar o bem-vindo aos nossos irmãos, ao nosso pastor, a missionária, se é verdade, diga comigo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fazendo menção, o pastor Jorge também faz parte ali da área 1, Que Deus também possa abençoar e seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero nessa oportunidade apresentar também a minha mãe, que está aqui conosco, 2 sobrinhos também, o Eduardo e o Micael, estar aqui. A igreja está feliz pela presença deles aqui conosco. Está conosco também, irmãos, a minha sogra, a irmã Maria. Coloque de pé, irmã Maria. Estar aí. Os irmãos querem dar o bem-vindo a eles, como nos fazer santos. Se é verdade, diga comigo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Tem alguma pessoa que não é crente que está aqui conosco? Tem alguém? Todos são crentes? Graças a Deus. Nós queremos também aqui apresentar o pastor Marcos Alberto, que é o ministrante nesta noite, com ele também a sua esposa, certo? E o irmão Luiz Fernando, Sara, graças a Deus. Estar aqui conosco, meus irmãos. Irmãos, quer dar o bem-vindo aos nossos irmãos, se é verdade, diga comigo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos prosseguir, cedendo a oportunidade aos nossos irmãos, louvando a Deus e glorificando o nome de Jesus. Eu gostaria de, nessa oportunidade, de convidar aqui toda a mocidade que está presente, se for possível, aqui do Campo Trisdela do Vale, juntos para adorar a Deus com um louvor em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos, louvar a Deus.
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí, Deus. Ó, virou pra mim. Virei pra direita. É bom, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A modéstia cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou lá passar uma piscina. Dá uma foto não, senão dizer o que está acontecendo. Passou na hora que eu fui encerrar. Eu volto lá. É a festa da... Glória a Deus. Criou os mares, os rios e suas margens, sim.
Senhor. Nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o eterno nome de Jesus. Nós vamos ofertar quanto a irmã Damares louva ao Senhor. Glória a Deus. Eu só vou todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cantemos nessa noite todos juntos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como Davi
Letícia, não é isso? Esposa do pastor Marcos Aurélio, está louvando a Deus. Vamos adorar o nome de Jesus. Aleluia. E exaltar o nome do nosso Deus, que Ele Glória é a bom. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória. Deus maravilhoso. Aleluia. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e
essa oportunidade, ouvir também a palavra de Deus. É o momento oportuno, já temos adorado a Deus com os louvores, e agora nós vamos aprender de Deus, adorar o Senhor, ouvindo a doce e poderosa palavra de Deus. E eu convido os irmãos a se colocarem sobre os seus pés. Convido aqui o pastor Eliakim para estar orando pelo instante dessa oportunidade. Aleluia. Aleluia, Deus. Querido Deus dos céus, Senhor Deus, invocamos o teu nome que é santo, nessa noite, ó Pai, onde já manifestamos a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, ó Deus bendito. Rogamos, Pai, que o Senhor mais uma vez conceda graça ao Teu servo, pastor Marco Aurélio. Ele será, Senhor, o instrumento. Ó Pai, que o Senhor venha falar por intermédio dele. Fala, Senhor, segundo a necessidade dos que aqui se encontram. Meu Deus, fala de modo que todos sejam edificados, ó Pai. Se o Senhor quiser, meu Pai, faz, Senhor Deus, proezas, maravilhas e prodígios em nosso meio. Nós cremos que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou, e é em Ti, ó Pai, que nós esperamos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, com alegria, desejo saudar a todos. Meus irmãos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria muito grande estar com os irmãos nessa noite tão maravilhosa, especial, que Deus preparou para nós. E eu me sinto muito honrado por estar aqui com os irmãos, fazendo parte desta linda festa, nessa linda igreja. E antes de fazer uso da palavra de Deus, eu quero me alegrar mais uma vez com os nossos irmãos, ao nosso pastor, presidente aqui deste campo, pastor Daniel, o pai, um amigo, e acima de tudo um irmão conselheiro. E nós, como jovens, pregadores e também pastor, a gente tem o prazer de sentar para ouvi-lo. Salomão havia dito que a força dos mais jovens, a beleza dos mais jovens é a sua força, mas a glória dos mais velhos são os seus cabelos brancos. Estava usando ali uma figura de linguagem para falar da experiência dos mais velhos, que a gente precisa ter para ouvi-lo. E para mim é uma honra, uma alegria poder estar aqui ao lado dos homens de Deus, pastores, obreiros, amigos. E eu me sinto muito feliz de estar aqui com os irmãos e me sentir em casa, por me receber também aqui junto da minha família, minha esposa e também os nossos irmãos que estão conosco, já foi apresentado. Meus irmãos, os que desejam ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no texto escolhido para esta festa, Salmo de número 51. Glória a Deus. Sinto muito feliz de estar aqui. Também mando aqui a paz, um abraço ao nosso pastor, a toda esta igreja, no nome do nosso pastor Robson, a esta igreja. Se os irmãos recebem, digam amém. Amém. Os irmãos encontraram o texto, se encontraram o texto, diga amém. Amém. Número 51 do livro de Salmos, o verso é o verso de número 11. Eu queria que os irmãos atentassem para esse texto e depois fizessem uma leitura juntamente comigo. Verso 11: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Os irmãos podem ler o verso 11 do número 51 do livro de Salmos. Se podem, digam amém. Amém. 1, 2, 3. Não me lances fora da tua presença. Glória a Deus. Irmãos, se puderem permanecer com a sua Bíblia aberta, os irmãos fiquem à vontade. O que são os Salmos? O livro dos Salmos são basicamente orações, hinos dirigidos a Deus, que expressam verdadeiramente acerca de Deus
em forma de cânticos. E os salmos, portanto, é benefício para o crente que deseja ajuda dentro da Bíblia para expressar alegria, para expressar as suas tristezas, seus sucessos, seus fracassos. Até porque a Bíblia, ela registra dentro dos seus 150 textos poéticos de lamentação, súplica, louvor, gratidão, ação de graças, de tempos e lugares diferentes. É bem verdade, quando lemos o livro dos Salmos, a gente respira, porque os salmistas, eles expressam todos os sentimentos que a alma ela tem. Atanásio, bispo do século IV, ele dizia que as Escrituras, elas falam conosco, porém os salmos falam por nós. E de fato, os salmos eles falam por nós devido às expressões dos sentimentos dos salmistas em seus determinados tempos e ocasiões. Interessante notar, João Calvino, ele chamou o salmo de anatomia de todas as partes da alma, simplesmente porque ao ler o salmo primeiro até o salmo 150, você vai perceber todo e qualquer sentimento que o homem pode ter: tristeza, alegria, fracassos, desprezo. Até porque o livro dos Salmos é exatamente isso, expressa todos os sentimentos que a alma ela pode se expressar. E a espiritualidade dos Salmos, de fato, ele é um mergulho às disciplinas espirituais que compõem o quadro mais íntimo, ou mais amplo da intimidade para com Deus. Porque é impossível você ter uma abrangência sem ter esse mergulho nos Salmos. Lembro de um autor do livro Orando com os Salmos, Dietrich Bonhoeffer, lançado quando o governo nazista impediu o estudo do Novo Testamento na Alemanha, esse pastor ativo contra o Império Nazista, e ele morreu por esta causa. Ele escreveu o seguinte: o livro dos Salmos é o idioma de Deus. Ele explica dizendo que assim como a criança aprende a sua língua materna com seus pais, todo crente aprende o idioma da oração com o livro dos Salmos. E de fato, os Salmos é a suprema didática da crise, porque em todos os Salmos que nós temos aqui canonizados, de fato, expressam as mais didáticas que os salmistas usaram em períodos de crise. Em crise eles se alegraram, em crise eles se entristeceram, em crises eles jubilaram. Mas em tudo o livro dos Salmos nos ensina a oração, as súplicas profundas, as falas da alma. É interessante notar, dentro dessas verdades, que salmos não são orações perfeitas de pessoas incríveis, quando na verdade são orações humanas, de gente que enfrenta crise. São salmos escritos de gente que enfrenta fracassos. São salmos escritos de gente que teve traumas, decepções, experiências amargas com Deus. Sabe o que são salmos? São ressonâncias da intimidade. Interessante quando a gente estuda o livro dos Salmos. Os Salmos não são apenas só para quem sabe cantar. Quem tem certa habilidade com a música, os Salmos também para eles servem. Mas muito mais do que isso, aqueles que não têm esperança, que nunca ouviu ou teve aula de canto, devo dizer-lhes que a esperança é para vocês, para nós, os desafinados também os Salmos servem. É por isso que ao ler todo o livro dos Salmos, isso expressa justamente como Deus ele consegue nos ouvir e como Deus consegue nos atender diante de todas as situações diversas da vida. Quanto a estas verdades, eu preciso, dentro desse texto, mostrar aos irmãos que salmos não são orações polidas, feitas numa linguagem difícil, numa linguagem rebuscada. Na verdade, o livro dos Salmos
salmos são orações comuns, de gente comum, pecador e fadado ao fracasso. Ao ler o texto que lemos do número 51 do livro dos Salmos, o contexto histórico deste salmo é muito semelhante ao contexto histórico do segundo livro de Samuel, do capítulo 11 e capítulo 12, que nos relatam. Davi, há não muito tempo, havia cometido o adultério com Batseba e o assassinato premeditado e sanguíneo de Urias. A época em que se deram estes fatos era uma época em que os reis deveriam estar com as suas nações batalhando guerras. Quando você faz a leitura do segundo livro de Samuel, você percebe que o Davi não estava ocupado com as suas guerras. Partindo desta negligência da parte de Davi, para com as suas obrigações, arrolasse todo esse processo pecaminoso por nós e lembrado em todas as passagens da Bíblia. Após a consumação dos atos, dos pecados que Davi havia cometido, a Bíblia diz que o profeta Natã vem e repreende ele com uma parábola que coloca Davi no banco dos réus, fazendo assim com que a sua consciência viesse a pesar, assumindo assim o seu pecado publicamente e também perante o Senhor, com o reconhecimento do seu pecado. A Bíblia diz que Davi começa a sofrer as consequências judiciais e espirituais que a santidade de Deus tem que executar frente à podridão humana. Entrando dentro do capítulo do número 51 do livro dos Salmos, o Salmo 51, eu queria que os irmãos se atentassem para essas informações, porque o Salmo 51 ele relata contribuições significativas para a formação e apologia das doutrinas centrais da fé cristã. Eu queria pelo menos usar as três. Nós temos a pneumatologia, nós temos a antropologia e nós temos a ramartiologia. Pneumatologia, ensino ou doutrina do Espírito Santo; antropologia, estudo sobre o homem; e a ramartiologia, estudo do pecado. Talvez a intenção pessoal de Davi não era apresentar aos irmãos uma contribuição direta ou apologia destas doutrinas, como em muitos casos, como foi o objetivo do apóstolo Paulo em suas cartas. Porém, há uma presente possibilidade de analisar este salmo a respeito das doutrinas que citamos. Por exemplo, a antropologia expressa nesse salmo está muito ligado à consciência do homem. Porque Davi, quando recebe a afirmativa do profeta Natã, que ele é o homem responsável pelos seus pecados, Davi, ele vê a sua consciência tão pesada a ponto de dizer: Senhor, eu sou pecador, mas devo lhe dizer que eu já fui concebido no pecado. E o texto do Salmo 51 inicia justamente Davi tendo a consciência que para estar diante do Deus Santo, o seu coração precisa ser purificado. Porque ninguém apresenta diante do Deus Santo de qualquer maneira. O salmista quer expressar um salmo para Deus, uma adoração para Deus, mas antes de apresentar um salmo, um culto racional para Deus, ele olha para a sua consciência e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. O salmista Davi, ele foi muito esperto. Por que ele foi muito esperto? Ele pede a misericórdia de Deus segundo a benignidade de Deus. Porque se na forma que ele expressasse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua justiça, Davi nem estaria lá para contar alguma história, mas ele entendia que para estar diante de Deus, somente a misericórdia segundo a bondade do Senhor. Imagine você falhar com seu irmão, imagine você falhar com a sua irmã, homem ou mulher, talvez não receberia como Deus recebeu aqui o abraço e o perdoou Davi. Talvez
O salmista ele fala a respeito da consciência que ele tem dos seus atos e atitudes, principalmente relacionada aos atos pecaminosos, onde Deus o tornou conhecedor do bem e do mal, em Gênesis 2. No que diz respeito à pecaminosidade do homem, observe o verso de número 5, quando ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Dentro do verso 5 contribui fortemente para a formulação da teoria da depravação total do homem, onde ele carece totalmente da graça e redenção de Deus para se tornar propício a estar diante de Deus. E de acordo com essa pecaminosidade do ser humano, o caráter de Deus não pode se conformar e nem aceitar este humano. E de certo Davi tinha consciência disso, pois ele pede para que Deus não expulse da sua presença. Segundo lugar, ou segunda doutrina encontrada dentro do Salmo 51. O Salmo 51 apresenta a distinção do uso de três palavras diferentes relacionadas com o pecado. Dentro do verso 2, verso 3, verso 5 e também o verso de número 9, nós observamos aqui o objetivo de apresentar a pecaminosidade humana. A primeira palavra que encontramos é ratá. Diga comigo, ratá. Tem como objetivo ou significado errar, pecar, tornar-se culpado. E o verso de número 2, o salmista disse: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Está aí este verbo, ratá. Eu pequei, eu sou culpado, por isso lava-me completamente da minha iniquidade. A segunda palavra para pecado aqui é avon, que significa iniquidade. Isso ocorre no verso 2, no verso 5 e também no verso 9, quando ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. A terceira palavra e última é pechar. Diga comigo, pechar. Que tem por significado, diga comigo, infração. Transgressão. Verso de número 3: porque eu conheço a minha inflação. Eu tenho consciência daquilo que eu cometi. Ela vem dizendo: eu tenho consciência daquilo que eu fiz. Eu tenho consciência daquilo que eu cometi. Eu tenho consciência do caminho onde eu percorri. Eu tenho consciência do caminho onde eu trilhei. Eu não devia trilhar por lá. Eu não devia mexer onde Deus disse e colocou os seus limites. Eu falei aquilo que Deus não mandou eu falar. Eu fui no local e sentei aonde Deus disse que não era para me sentar. Davi está dizendo: eu tenho essa consciência que eu infringi, transgredi o que Deus disse não era para fazer. Interessante que todas essas três palavras juntas contribuem para a formulação da doutrina do pecado. Mas eu queria sua atenção para cá, porque tendo o seu ápice no verso de número 5, quando ele disse: eis que em iniquidade eu fui formado. E ele termina dizendo: e em pecado me concedeu a minha. Ele está declarando o clímax da atuação e da presença do pecado do ser humano. Ou seja, o relato da depravação total do ser humano decorre de onde, pastor? Decorre dos seus pecados. Diga comigo, decorre. Diga primeiro, dos seus pecados. Diga segundo, das suas consequências. Diga terceiro, do pecado original de Adão. Pronto, Davi fecha aqui esse bloco. Fala da antropologia do sentimento
do pecado, da consequência do pecado e da natureza do pecado que aí está em nós. Nascemos com ela. Mas só que no verso 11, no verso 10, ele começa dizendo assim. Aqui eu começo a pregar. Diga comigo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim. Essa expressão criar, Davi, ele está expressando essa expressão criar, uma expressão que foi usada em Gênesis 1. O ato de Deus criar todas as coisas, não existia nada. Era Davi dizendo: eu não quero que o Senhor restaure o meu coração, eu quero que o Senhor faça um novo. Vou repetir isso aqui. Davi estava tão quebrantado, tão consciente do seu pecado, que ele precisaria estar diante de Deus, mas ele disse: Senhor, não restaura o coração, mas cria, faz um novo coração em mim. Ele estava dizendo: um coração quebrantado. Eu quero um coração novo. Ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Aí no verso 11 é o texto que os irmãos escolheram para esta festa. O Salmo 51, verso 11. Davi traz uma contribuição para a doutrina pneumatológica, a doutrina da pessoa bendita do Espírito Santo. Porém, baseando-se no verso 11, pode-se apresentar aí algumas características concernentes à atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, como por exemplo, diga comigo, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era limitada. Diga primeiro, na sua extensão. Diga segundo, no seu propósito. Diga terceiro, no seu prazo. Diga por fim, no seu efeito. Olhe bem para cá agora. Davi, de certo, que tinha consciência desta atuação do Espírito Santo, e por isso pede para que o Espírito Santo de Deus não se retirasse dele. Por qual razão, irmão Deus? Ele lembra, a fim de que não viesse ter o mesmo fim que o seu sucessor, o antecessor do reinado. O Saul nem percebeu que o Espírito já tinha se retirado dele. Porque ele sabia, irmão, que para trabalhar no reinado dependia da pessoa bendita do Espírito Santo. Escute aqui, por favor. O que é que Davi está expressando aqui? Ele está dizendo: para estar no reinado, sentar na cadeira de rei, eu preciso depender do Espírito Santo. Porque para resolver problemas, eu preciso da direção do Espírito. Para tomar alguma escolha e decisão, Davi estava dizendo: eu preciso da pessoa bendita do Espírito Santo. Para cantar e tocar harpa, eu preciso do Espírito Santo. Porque não basta saber as letras, não basta saber partitura, tem que ter o Espírito. Oh glória, quem está entendendo isso aqui, levante a sua mão. Não basta cantar bem, não basta ter voz bonita, tem que ter o Espírito Santo de Deus. Não liga quem entende isso aqui, não pode dar um bravo de glória a Deus. Davi sabia que se o Espírito não for comigo, vai ser rápido demais a habitação dele em mim. É porque no Antigo Testamento era um limite, era só por um prazo, era um objetivo. Deus queria usar um profeta para certa ocasião. A Bíblia diz: o Espírito de Deus está sobre mim, está lá sobre o profeta. Por um determinado tempo ele iria pregar, daqui a pouco o Espírito saía. Juízes, Sansão, Gideão, entre outros.
em determinado momento. Mas depois, quando Sansão peca, o Espírito Santo sai dele. É porque no Antigo Testamento era de forma limitada. Mas só que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Aleluia. João capítulo de número 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí ele chega no verso de número 16 desse mesmo capítulo. Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque essa é a personalidade do Pai e do Filho, para que fique convosco para sempre. Quem é esse? Ele disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque agora habita convosco para sempre o Espírito desta nova dispensação. Ele habita dentro de nós. Levante a sua mão direita comigo. Eu quero dizer essa noite que não dá para fazer nada se o Espírito de Deus não estiver com a gente. Canta bem, mas se o Espírito de Deus não estiver contigo, nada acontece. Por isso que eu gosto da Assembleia de Deus, pastor Daniel. No início da igreja, eram pessoas iletradas, não conheciam muita teologia, não tinha tantos recursos, mas quando estendia a mão sobre o enfermo saía curado. Ah, meu irmão, que faz a diferença na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a presença do Espírito. Quem entende esta verdade, pode abrir a sua boca e dar um brado de glória a Deus. Glória a Deus. Dependa do Espírito Santo para tudo. Para cantar tem que ter o Espírito, para pregar tem que ter o Espírito, para liderar tem que ter o Espírito, até para tomar decisão tem que ter o Espírito contigo. Subir na lua essa pessoa que está do teu lado, bebê aí, você já anda com o Espírito. Deixa ele carrega a pessoa. Ah, Jesus, quem carrega a pessoa do Espírito agora, quem carrega a pessoa do Espírito se santifica. Mas vamos por parte. Chegamos no verso de número 11. Não me lances fora da tua presença. Ao ler Gênesis 17, o verso 1, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui Deus revela a Abraão qual é o caminho da perfeição. Pastor, qual é o caminho da perfeição segundo o texto? É todo que crê em Deus e está buscando conhecê-lo mais, também recebe esta verdade. Ou seja, a perfeição aqui no texto está em estar na presença de Deus. Era Deus dizendo: Abraão, só vai ser perfeito se andar comigo. Eita, irmão, diga para essa pessoa que está do teu lado aí, diga: anda na presença de Deus que dá certo. Não, anima ele, diga para ele: anda na presença de Deus que dá certo. Deus sempre desejou que o homem estivesse na sua presença. Moisés estava convencido, certa vez, de que sem a presença de Deus em sua vida, e seria inútil empenhar-se por fazer qualquer coisa. É por isso que as Escrituras é linda, irmãos. Ele disse assim, estava falando com o Senhor face a face.
Êxodo 33, verso 15. Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui para lugar nenhum. Glória a Deus, aleluia. Moisés estava dizendo: eu dependo de ti para tudo. Tem gente que se acha demais. Eu falo com Deus, é face a face. Deus é comigo em tudo. Irmão, se Jesus não for contigo, tu não vale nada, tu não vai a lugar nenhum. Mas com o nosso Deus a gente salta muralhas. Levante a sua mão direita comigo, quem é dependente de Deus. Sustenta as suas mãos, a sua mão direita comigo. Deus estava dizendo, Moisés disse para Deus: Senhor, sem a tua presença não irei a lugar algum. Não darei nenhum passo a menos que tenho certeza que tu estás comigo. A minha pergunta e meu questionamento para você é: você conhece quem é o teu Deus? Segundo, você reconhece o poder da presença de Deus na tua vida? E terceiro, aonde tu estás? Tem gente que está tão perdido porque não anda mais na presença dele. Tem gente que não entende as coisas mais do Espírito porque deixou de andar ao lado dele. Tem gente tão desnorteada que canta, que é a beleza, que prega, que é uma bênção, mas infelizmente deixou de andar na presença. Jesus hoje me trouxe aqui. Talvez você tenha dito aí, está se questionando, era para fulano estar aqui. Não, Deus não precisa terceirizar a mensagem. Quem veio para cá é porque quem Deus deseja falar. E o Senhor está dizendo para mim e para você: anda na minha presença. Levante a sua mão direita comigo e diga: Senhor, não me abandone. Diga: Senhor Jesus, eu quero estar do teu lado. Quem é dependente de Deus, com as suas mãos erguidas aos céus, faça uma oração neste momento. Diga para o Senhor: Deus, não abandone, não me deixa só, ajuda-me. Diga para Ele: essa minha força pequena que eu tenho, contigo eu sou mais forte. Sem ti nada sou, sem ti nada tenho, sem ti nada posso. O apóstolo Paulo disse: Senhor, quando eu estou fraco, mas quando eu ando na tua presença eu estou forte. Receba agora a força de Deus para vencer esta batalha nesta noite. Receba agora a presença do Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Eu não estou pregando aqui mensagem de autoajuda, mas quero lhe alertar que sem a presença de Deus não dá para cantar, não dá para pregar, não dá para liderar, não dá para servir. Nós estamos indo, receba esta noite combustível do céu para continuar andando na presença de Deus. Quem ama a presença dele? Quem ama a presença dele? Quem ama a presença dele, aproveita só um minutinho, só um minutinho. Quem ama a presença dele, isso, mergulha de cabeça. Venha, Calachuri, cantar. A presença de Deus está entre nós. A presença do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está entre nós. Sinta só um pouquinho. Aleluia, a conta da presença gloriosa entre nós. Teve gente que chegou, olha pra cá. Teve gente que chegou a Abraão, um rei ímpio. Gênesis 21, versículo 21, 22, você vai ver um rei ímpio testemunhando Abraão. Deus é contigo em tudo que tu faz, né, rapaz? Como é diferente quem carrega a presença de Deus, né?
tenho um negócio diferente. Aleluia! Eita glória! Eita, fecha os teus olhos aí que eu estou sentindo a presença deste Deus entre nós. Abraão, Deus é contigo em tudo que tu fazes. É Deus dizendo, Abraão, há algo diferente em você. Deus me guia, Deus me preserva, Deus me abençoa. Por onde você vai, Deus disse a Isaac, Isaac, não saia do Egito, não desças ao Egito. Aleluia, Canaã estava no período de escassez, mas Deus disse para Isaac, não desças ao Egito. Mas aqui, Senhor, eu vou morrer. Aí Deus renova as promessas que tinha feito a Abraão. Se tu não descer para o Egito e tu permanecer no lugar que eu te mandar, está lá no texto, Gênesis 26, eu te abençoarei, multiplicarei as tuas descendências, assim como eu fui com teu pai Abraão, assim eu serei contigo. E hoje estava numa escassez terrível, mas como Isaac estava na presença de Deus, aí a Bíblia diz que por onde ele pisava, mora cava poço aqui, porque quem está escasso de água, havia os pastores de Isaac, cava poço, irmãos, aí vai brotando água. Aí daqui a pouquinho não andar para a presença de Deus, só vive atrapalhando, né? Só quer atrapalhar a obra. Aí lá vem os pastores dos filisteus chegam e dizem, ó Isaac, quero te dizer que este poço aqui é nosso. Aí Isaac, irmãos, que anda com a presença de Deus, ele não vai brigar, porque quem anda na presença de Deus não briga com ninguém, não vai atrás de briga. Aí Isaac disse, fica com isso aí. Deus disse para mim que por onde eu andar, para por aí não. Isaac vai continuar cavando poço, e quando cava, vai brotando água, vai lá vem outro lá. Quem não anda na presença de Deus é contendeiro, É verdade. só quer trazer problema. Mas Isaac está lá, fica com esse poço aí, porque Deus me disse. Isaac poderia parar, porque cavar naquela época não era algo fácil, dá trabalho. E aí Isaac fica com isso aí. Deus disse para mim que por onde eu andar, Deus vai comigo. Isaac cava poço e continua brotando água. Levante a tua mão que eu estou com a palavra de Deus na tua vida aqui esta noite. Se tu andares na minha presença, não vai faltar a água na tua casa. Quer que eu seja mais claro para você? Quem anda com a presença de Deus sempre vai andar abastecido com as águas do Espírito. Você não vai atrás de outra água. Não. Você já satisfez a sua alma com a presença do nosso Espírito de Deus na tua vida. Não vai atrás de quem tenta, não. Vai atrás de quem anda com Deus. Ai, quem anda com Deus aí. Ai, levanta a tua mão. Não grave de glória. E anda com a presença de Deus. Eu disse a Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força. Toda vez, pastor Daniel, que eu leio esse texto, parece que eu me identifico com este homem, porque a expressão aí, tua força, dentro desse versículo, refere-se ao versículo anterior, do versículo 12. Porque esse homem valente, ele vai nessa
Senhor é contigo. Aleluia. Sabe o que o Senhor estava dizendo para ele? Gideão, há uma força em você que é tão poderosa que pode salvar Israel. E esta força é a minha presença. Pois eu sou tão fraco, sou covarde. A gente é tudo isso. Mas quando a presença de Deus que a gente carrega na vida, a gente consegue vencer estas batalhas da nossa vida. São tantas crises que você enfrenta, são tantos problemas que você enfrenta. E você enfrenta crise em casa, é crise na família, é crise no trabalho, é crise na igreja, é crise em todos os ambientes que vivemos, é crise econômica, é crise política, é crises espirituais. Mas Deus disse para Gideão, Gideão, ó homem valente, vai nessa tua força. Levante a sua mão direita. Eita, irmão, estou arrepiadinho aqui. Eu quero dizer uma coisa para ti. Tem gente, pastor Daniel, que nem era para estar aqui num culto desse, mas Deus te trouxe aqui para lembrar mais uma vez para você que eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou contigo. O Senhor me trouxe aqui para dizer, eu estou contigo. Na minha presença, eu estou contigo. Vai nessa tua força. Pastor, mas é desafiador. Vai que eu estou contigo. Pastor, o gigante é grande. Vai que eu estou contigo. Os recursos são poucos. Vai que eu estou contigo. Pastor, eu não tenho nada. Vai que eu estou contigo. Pastor, eu vim no meu lado e eu estou contigo. Pastor, na minha direita, eu estou contigo. Pastor, gigante, eu estou contigo. Nada vai te parar. Glória a Deus, já está contigo. Eu disse uma vez, pastor Nelson, para o profeta Jeremias. Isso aqui é um peso que a gente carrega. Eu disse para Jeremias, Jeremias, o povo que vai pregar é um povo de dura serviço. Deus foi quem disse, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, diz o Senhor. Eu estava dizendo, você não vai estar isento, profeta de Deus, de crises e pessoas que vão levantar-se contra ti, mas fica tranquilo, a minha presença vai contigo. Aquele momento, pastor Jorge, que a gente fica se questionando, mas por que aqui, por que isso? Tantos problemas, a ponto de Jeremias dizer, Senhor, eu vou parar de mencionar teu nome, eu vou parar um pouquinho, até aquele momento que a gente fica dizendo, Senhor, não dá mais não. Aí Jeremias disse, quando eu disse que não iria mais falar e mencionar o teu nome, tua presença foi tão forte comigo, e foi como um fogo queimando dos meus ossos, dizendo, Jeremias, tu não pode parar. Minha presença é importante para ti, só vai pregar sua minha presença, só vai profetizar na minha presença, só vai continuar me adorando se tiver carregando a minha presença. Não dá para viver sem a presença de Deus. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Como havia dito aos irmãos, e aqui encerro, Deus capacitava reis, Deus capacitava
juízes em um determinado tempo para realizar uma missão específica. Mas Joel traz uma promessa invisível. Ele disse que o Espírito de Deus, a promessa de Deus é para todos. Quem está perto, quem está longe. Quem é grande e quem é pequeno. Quem é velho e quem é novo. O Joel estava dizendo, pastor, ele é aqui. Todo mundo depende do Espírito. E outra, o Espírito Santo é para todos. A ponto de você consegue o Espírito é para mim também. Você está pensando que o Espírito de Deus hoje é só para o pastor, é só para o obreiro, está enganado. Criança, adolescente, criança, o Espírito Santo quer capacitar vocês também. Eu recebi esta promessa gloriosa do Espírito Santo na minha vida por 10 anos. E eu pude entender, pastor Daniel, que o Espírito Santo é para tudo. Fique de pé comigo aqui, eu quero fazer uma oração por você. Feche os teus olhos nessa noite. Meu Deus. Eu quero fazer 2 perguntas para você. Tem carregado a presença de Deus na tua vida? E em segundo lugar, qual é a evidência que você anda com a presença de Deus? Tem gente que na faculdade, irmão, desconhece de que anda com Deus. No meu primeiro dia de aula agora, em Bacabal, fazendo uma apresentação, a gente pôde perceber como muita gente, irmãos, que não anda e não carrega a presença, se acovarda da identidade. Fica com medo de ser ridicularizado. Crente 007. Crente 007. Me perguntaram qual é o seu nome. Diga aí quem você é. Eu disse, sou Marco Aurélio, 26 anos, casado, pai agora da menina que dá 5 meses na barriga. Mas também sou pastor. Eita glória. Pessoal olhado assim, menino tão novo, pastorzinho. E ridiculariza, e brinca. Mas eu não negocio. O pastorzinho também anda com a presença de Deus. Glória a Deus. É melhor se tornar um pastorzinho com a presença de Deus, de um crente covarde que não fala e não diga e não diz que anda na presença. Que evidência que você tem que você anda com a presença de Deus? Aleluia a Deus. Quem anda com a presença de Deus na vida, ele evidencia o seu comportamento lá fora. Mas eu quero que você faça um pedido não para mim, mas para Deus. Não me lances fora da tua presença. Aleluia. Não retire de mim o teu Espírito. Davi estava dizendo, eu sou rei, sou pastor, cantor, levita. Mas se a presença do Espírito não dá. Davi poderia dizer, Senhor, o Senhor pode tirar de mim o reinado, o Senhor pode tirar de mim a música, o Senhor pode tirar os meus talentos, mas uma coisa eu quero que não tire de mim, é o mais importante, é o teu Espírito. Oh Jesus amado, os minutos que me faltam, eu quero fazer uma oração por você. Eu queria convidar esta mocidade para cá para frente. Se você deseja ser usado por Deus, a festa é de vocês. A mensagem aqui é principalmente para vocês. Eu não acredito que no meio desta juventude, adolescentes,
Vou continuando vivendo na mesmice, numa mesma causalidade, numa mesma mentalidade. É o Espírito Santo que instrui vocês. É o Espírito Santo de Deus que muda a vida de vocês, que faz de vocês futuros pastores, futuros pregadores, futuros missionários. Tantas e tantas pessoas se preocupam em formar filho, mas não se preocupam em formar o caráter cristão dentro dele. Jesus hoje está falando com alguém aqui: o mais importante do que o teu carro, mais importante do que o seu recurso financeiro, é o Espírito dentro de você. Dinheiro é bom e é necessário, carro é bom, é maravilhoso, servir um privilégio para nós, mas muito mais do que isso é o Espírito de Deus na nossa vida. Pastor, eu preciso de uma renovação de Deus. Eu tenho consciência que pequei, que errei, mas preciso que o Senhor crie em mim um coração novo. Se tiver alguém ainda na da igreja que precisa hoje renovar sua aliança com Deus, precisa hoje renovar a sua esperança. Tem gente que está tão perdido e tão cego, e tão acostumado com o pecado, que ele não chora mais, que ele não geme mais pelo pecado, já se acostumou. O texto que nós lemos esta noite nos ensina que ser o Espírito Santo de Deus na vida não dá. Não acredito que ao término dessa festa você sairá daqui mesmo. Saia daqui dizendo: eu sou um pecador, mas sou um pecador arrependido e perdoado. Tenha consciência que você pecou, mas tenha consciência também que o Deus de misericórdia e de bondade está entre nós. Oh meu Deus, levante a igreja, levante as mãos ao céu, estenda suas mãos para cá. Em nome de Jesus, meu Deus, deixa aqui, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Eu não tenho dúvida que tu estás entre nós. Eu não tenho dúvida que tu passeia entre nós. Eu não tenho dúvida que a tua palavra está falando com as nossas almas. Eu não tenho dúvida que a tua presença é evidente entre nós. Eu não tenho dúvida que há corações aqui que estão sendo sarados. Há vidas aqui que estão saindo aqui libertas do peso do pecado e da consciência pesada. Eu quero dizer para você: o diabo noite e dia está lhe acusando do seu pecado, dizendo que você falhou, dizendo que você errou, dizendo que você não é digno de estar na presença de Deus, dizendo para você que você não pode estar adorando o nome dele. Mas essa noite o Senhor nos trouxe aqui, e lhe trouxe aqui para lhe dizer que o Espírito de Deus está retornando a esta casa chamada coração, que está sendo purificado agora pela lavagem da água da palavra. O Senhor está dizendo para você: pode chorar, pode adorar o meu nome. O Espírito está te dando liberdade agora. Seja livre do teu mal, seja liberto do teu pecado agora. Agora
me disse que você não estaria aqui. E foi o acusador, filho do diabo, que disse para você que você não estaria aqui, que você não era digno de estar na presença de Deus. Ei, agora é só encontrar. Ah, meu Deus, eu quero dizer, olha o valente, levanta a força, levanta a cabeça, sacode a poeira. Intensifica essa oração aí agora. Intensifica esse glória a Deus aí agora. Intensifica essa oração agora. Abençoa todo o teu povo, Senhor, nesta noite. Abençoa a tua igreja, Senhor. Esta juventude, estes jovens e adolescentes. Faça deles, Senhor, uma potente em tuas mãos. Usa como instrumento teu para a glória do teu nome. Para o louvor da tua majestade. Quem recebe esta palavra, dê pelo menos um 3 bravo de glória a Deus ao Senhor. Pode ser lugar a Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Aleluia. És Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos adorar a Deus com mais louvor, com o vocal aqui da congregação, canto de vitória, está louvando a Deus, e após esse louvor, nós passamos o microfone ao nosso pastor, presidente, pastor Daniel, nos ouvir a nossa mocidade.